É muito bom ver um projeto seu que foi idealizado totalmente da sua cabeça, nascer, criar vida, forma, né, imagem, som, etc, etc. O processo para fazer arte independente é muito doloroso e levou muito tempo para a gente fazer esse filme e tanto que a gente quer continuar mexendo nele cada vez mais. Mas estamos aqui... Gente, estou muito emocionada. E eu estou muito feliz de todos vocês estarem aqui presentes, presenciando o nascimento do meu laboratório, que, falar mais uma vez, né, eu falei isso no começo, mas é uma idealização da junção de todas as minhas linguagens artísticas. Eu não sou só designer de moda, eu também sou artista visual, eu sou... Meu Deus. Sou artista visual, sou produtora cultural, eu sou designer de moda e sou com certeza mais coisas que não estão vindo na minha cabeça por causa do nervosismo. Mas, E aí eu pensei que às vezes ali só uma marca não ia transparecer tudo o que eu estava idealizando sobre a minha arte, porque eu sinto que ela é muito grande, ela é muito complexa e tem muitas vertentes, então eu queria poder juntar tudo isso num lugar só, então eu falei, um laboratório, eu acho que pra mim é a saída e eu estou muito feliz que ele finalmente nasceu. Com esse filme maravilhoso, com essa equipe incrível e com esse evento esplêndido. Agora, família, eu acho que pode começar lá da Chay. A gente vai falar rapidamente qual foi a nossa função no filme, o que a gente fez, como foi um pouco do dia e falar, eu acho que o que você gostou do dia, do filme e falar, sei lá, uma parte difícil, um desafio que teve que enfrentar. Acho que é uma pergunta boa para começar. Eita. Oi, gente, ótima noite para todos. Para quem não me conhece, eu sou a Chay Amora, eu faço parte do Amora Brechó. É um prazer imenso estar aqui. Eu não tinha assistido o filme ainda, então eu fiquei emocionada também. Muito obrigada pelo convite, amiga. Eu sou multiartista, né? Faço diversas coisas. E nesse dia a Tassi me chamou para a gente trabalhar um pouquinho na produção, que é um lugar que eu venho me encontrando aí há alguns anos. Mas aí eu cheguei junto no styling também. Aí eu também fiz a comida, e aí a gente produziu, a gente parou o trânsito. É tudo. A gente cortou manga. Eu acho que é isso, acho que o corre independente a gente acaba se vendo nessas multitarefas, né? Acho que eu imagino um animal assim, acho que o artista independente ele é um povo, sabe? Diversos braços, de uma inteligência gigantesca, de uma sabedoria sorrateira e... Esse dia foi muito mágico, assim, foi muito gostoso, me parecia que a gente estava trabalhando, né? A gente estava se divertindo, mas tinha um roteiro, tinha uma ordem do dia, tinha hora para acabar, hora para terminar. E aí eu fico muito feliz de ter somado nisso, nesse lugar de produção, de organização, mas também nos detalhezinhos, assim, de acessórios, nas peças, passando óleo na Thaís o dia todo. Uma honra. Parabéns, equipe, ficou muito lindo, satisfação imensa fazer parte de tudo isso. Eu acho que um grande desafio nesse dia é isso, a gente fez na Quebrada também, né? A Quebrada trabalhou muito a nosso favor, assim, então o tio da tenda deixou a gente tirar as bananas, deixou a Ashley pintar, deu a cachaçinha, que foi muito importante. Favorosa aquela cachaça, tá? A careta foi real. Então, eu acho que foi uma sorte, foi uma bênção, foi um axé fazer a Quebrada, mas também teve seus desafios, assim, que a gente teve que trabalhar junto com a galera, mas a galera somou muito com a gente, assim. Então, eu acho que foi uma dualidade importante, que acho que é uma dualidade que a gente convive todos os dias quando a gente quer fazer nosso corre dentro do nosso território. Mais pontos positivos do que negativos, assim, todo mundo que passava queria entender o que estava acontecendo, queria somar de alguma forma, queria poder ajudar. A Patrícia emprestou a casa dela para a gente poder cozinhar, né, para eu poder cozinhar, para eu poder mexer nas coisas dela, para a gente poder passar roupa, para a gente poder maquiar, para a gente poder colocar os acessórios. Então, eu acho que é mais coisas positivas do que desafios. Assim, acho que o desafio é o tempo, né? Acho que o tempo passa muito rápido. A gente quer fazer diversas coisas, a gente quer acrescentar momentos,
E é isso, só queria agradecer o convite, satisfação imensa eu como artista, poder fazer parte da sua história, do seu corre, saber que o caos tem a sua dualidade, tem sua tristeza, tem sua beleza, e que a gente junto faz mágica, e tamo junto. Fé. Para quem não me conhece, me chamo Marco Pablo. Eu fiz a direção fotográfica do Fashion Film. Mano, acho que para começar, esse filme foi gravado há 2 anos atrás. Acho que é uma dele que não sei se a gente chegou a falar. Acho que não, né? Não. Eu acho que eu brevemente comentei no começo, muitos anos. Enfim, todo esse material foi captado há 2 anos atrás, quando a gente ainda fazia parte do núcleo de moda, como alunos. Acho que foi essa conexão para começar, né? E eu não fazia ideia do que era audiovisual, gente. Tipo assim, eu sou fotógrafo estilo, eu fotográfico, e é isso, eu tô pra lá e pra cá fazendo vários clipes. E eu tinha entrado no Criar, então beleza, então esse curso não vai me ensinar a fotografar melhor, mas sim me mostrar o que é vídeo, né? Então, basicamente, a Tassi me chamou, eu colei na bala e assim, não sabia nem fazer uma decupagem, mas foi, ficou legal. Eu acho que, tipo, foi 2 anos de um processo muito grande, assim, sabe? A gente se conheceu, a gente se entendeu, acho que primeiramente porque é isso, existem essas frustrações, né? Em corre independente não tem apoio de nada, a gente procura meios e maneiras de fazer acontecer e às vezes acaba puxando um pouco. Acho que o cotidiano pode ter sido um pouco cruel, mas é muito bom entender que, tipo, vale a pena no final, porque isso daqui não é à toa, sabe? Acho que é isso que o Machado falou, tem pontos positivos e pontos negativos, e se não tem o bem, o mal, ele não tem significado. A mesma coisa ao contrário, entendeu? Então a gente tem que sempre entender o equilíbrio de tudo, assim, pra fazer funcionar. Mas é isso. Amigo, eu queria que você falasse um pouco mais também sobre a pós. Como é que foi a pós pra você? A pós foi babado, gente. A gente começou a montar o filme no CapCut. Esse filme era pra ser 4 Reels no Instagram. O rolê, gente, era postar um editorial, mano. Tipo, vamos lançar a vira-lata, tá ligado? Vamos pegar, vamos postar umas fotos no Instagram, anunciar que existe, que a gente tá aqui. Só que isso foi evoluindo de uma maneira que a gente nem imaginava, assim, tipo, acho que pra Reels do Instagram pode funcionar, mas a ideia é outra, sabe? A gente quer realmente captar a atenção e mostrar o enredo que a gente estava querendo construir. Então, foi sendo feito no CapCut, aí depois a gente decidiu pular pro Premiere, não sei se vocês entendem muito, mas assim, é um software babado. Eu fiquei tipo, meu Deus, como que mexe nesse negócio? Como que faz pra editar? E eu fui aprendendo assim, Gemini, como que faz isso no CapCut, ou no Premiere? YouTube. Fui montando aos pouquinhos, e aos pouquinhos ainda tem muita coisa que eu quero aprimorar, tem muita coisa que eu quero mexer, e eu acho que a gente vai arrastar essa história por muito tempo ainda, mas foi um processo bem... Não sei, mas foi babado. Acho que... No mínimo foi intenso. Deu certo. Foi ótimo. Deu certo, gente. É tu, bicho. Som. Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Lidia Elisa. A minha participação foi como assistente de produção, mas não tão inserida nessa área. Eu acho que minha principal participação dentro desse projeto foi acreditar nesse sonho quando tudo era só uma ideia e estar ali dando esse suporte, incentivando. Não foi um projeto que eu me inseri tanto com a mão de obra, mas foi intencional para que a Tassi tivesse esse protagonismo, porque eu sempre vi ela como uma estrela, como uma pessoa que gerenciava as coisas. Então eu queria ver essa posição e ver ela botar as coisas para frente e ver onde que isso poderia chegar, onde está chegando.
Eu acho que é isso. Essa noite é sua. Parabéns pelo projeto. E eu nunca duvidei da sua capacidade. Parabéns. Só eu você, Mano Buchão. Prazer, pessoal. Meu nome é Mano Judão. Meu nome é Júlio, mas Mano Judão. Sou produtor fonoáudio. Estou agora no teatro também. Estou indo mais em relação à direção de arte para fazer uns filmes aí, quem quiser. E eu tive esse convite aí com a Tassi, né? A gente é bem fechadão. E de fazer a trilha sonora. E eu vou dizer pra você, o maior desafio de fazer essa trilha sonora é entender a cabeça da Tassi. Porque ela pede na segunda-feira queijo, né? Aí na terça-feira ela fala assim, não, esquece o queijo e traz aquele doce de leite. Não faz assim. Não, mas ela cancela o queijo. Mas aí na quarta-feira ela fala, sabe aquele queijinho que eu falei pra você cancelar? Você tá com ele ainda aí? Porque ele fica uma delícia com doce de leite. Mas aí a sorte, né, que a gente tem as nossas formas de se comunicar. E quando a gente fala de produção musical é muito intrínseco, porque às vezes assim, a pessoa ela deixa, né, a gente criar sem ter nenhum tipo de relação com o audiovisual, porque a gente está falando sobre sentimentos, né? Mas quando você tem já uma ideia bem construída, a gente já tinha algumas imagens, eu já tinha acesso a algumas coisas, então trabalhar com ela eu tive que fazer uma parada mais técnica, então eu tive que ficar madrugadas falando e enchendo ela de coisa na cabeça, para ela tipo conseguir entender como ela deveria usar o linguajar dela para ela falar comigo no audiovisual. E aí quando a gente conseguiu, durante esse tempo, se encaixar nesse linguajar, o resto foi tudo mais fácil, porque aí tudo que ela precisava fazer era apontar aquelas coisas que ela queria. Então, o primeiro momento foi, né, encontrar essa sincronia de linguagem, né, entre eu e ela. Quando a gente passou por muito mais tempo, não criando, mas sim conversando entre si em como se comunicar. Porque a partir do momento que a gente foi capaz de se comunicar, a trilha sonora fica mais fácil. Não, eu quero isso, eu quero exatamente isso. Então, eu acho que esse é o segredo, né? Em vez de vocês pensarem muito na produção, em fazer a produção, primeiro pensa em como vocês se comunicam para trazer a produção. Porque aí, a partir do momento que vocês encaixarem esse verbo, já era o resto eles vêm. E fica isso aí. Essa coisa maravilhosa. Chama mais. Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Mina VNT, eu faço parte do coletivo da Crowd Culture e eu ajudei na operação de câmera do curta da Tassi. E, gente, foi muito gratificante por conta, eu particularmente, quando eu saí do Criar, eu senti que na verdade é porque o audiovisual não é minha prioridade como artista, sabe? Mas eu tenho essa experiência, eu tenho esse dom e eu agradeço muito a Thaís também por ter confiado em mim para fazer esse trampo. Eu na área do audiovisual, eu me identifico mais com as fotos estilo. E pra mim fazer operação de câmera foi muito legal, ainda mais trabalhar do lado do Narco, que pra mim é uma referência enorme no audiovisual, tá ligado? Tipo, eu fico mal feliz, falar, pô, mano, fiz um trampo ali com o Narco, tá ligado? Uma diária de quebras. E foi uma diária de quebras literalmente, a gente descendo, subindo essa ladeira, arrumando fruta, manga, banana, e convencendo o tiozinho a deixar fazer tal coisa, e os carros passando na rua, a gente correndo risco de ser atropelada, e a Tassi dando close, né? Muito maravilhosa. Eu lembro também que a Paty, né, nossa amiga, ela forneceu a casa dela também para que a gente pudesse fazer as coisas. Ela deu um café da manhã muito legal pra gente, inclusive agradeço a Paty, um forte abraço para ela. Eu vi alguns cortes, né, do curta, por incrível que pareça, ainda não assisti ele, mas eu acho que ficou lindo. Você acredita, amiga, que eu não assisti? Acabei de chegar, tava trampando, gente, CLT, tá ligado? Mas eu acho que foi um trampo de muita coletividade, sabe? Tipo, eu acho que todo mundo entregou, a gente tirou um tempo da nossa agenda para fazer isso, e por mais que tenha demorado 2 anos, ele aconteceu, saiu, e agora a gente está aqui. Então isso me faz pensar que se a gente fizer um trampo esse ano, talvez não importa se ele demorar 2, 3, 4, 5 anos, a gente consegue fazer ele sair, entendeu? E é lindo essa união de pessoas diferentes uma da outra que quando querem, fazem acontecer. E muito obrigada, Tassi, pela confiança, pela experiência também.
e agradecer a equipe também. Muito obrigada. Ai, gente. Ai, ele fala. Eu, no filme, tecnicamente falando, né, eu assinei assistente de direção, que é a pessoa que basicamente fica ali a todo tempo do lado da direção do filme, que é a Tassi, porque é isso, ela atua, ela dirige e muito mais. Mas é isso, eu acho que... eu não sei, eu sinto que é tão nosso, sabe? É tão de todo mundo, é tão plural. E foi muito lindo fazer. É um processo muito difícil. É difícil você se profissionalizar no campo artístico, tá ligado? É difícil levar as coisas pra frente sem dinheiro, sem nada. Inclusive, pra fazer são 4 atos, né, no filme. Deu pra pegar a visão. E foram divididos em 2 diárias. E essas 2 diárias, assim, no seco, a gente meio que gastou uns 500 e poucos reais. Então, tipo assim, talvez uns 500 e poucos reais com uma equipe grande, você pode fazer o seu sonho se tornar realidade, tá ligado? E isso é muito doido, tá ligado? E, tipo, é isso. É muito da hora ver materializado, tá ligado? Ver que foi um processo longo, mas que saiu da melhor forma possível. E isso, amiga, a gente pariu mais um. Muito doido isso. E pra mim, eu acho que pra além de tudo isso, né, nós temos uma amizade de alguns anos já, e eu acho que no ano de 2022 o maior presente que a gente recebeu foi conhecer a Tassi, que desde esse dia tudo mudou, tá ligado? Tudo foi diferente, tudo foi melhor, outras coisas aconteceram, aprendi várias gírias de gay, esse tipo de coisa. Então, tipo, e é isso, e a minha amiga também me mostrou outro mundo. Então é sobre isso, sobre pequenos aprendizados e, tipo, pegar todo esse processo e você ver a gente evoluindo, sabe? Para além de trabalho, mas como ser humano, é muito doido. E se manter também, porque quanto mais tempo você conhece uma pessoa, também é muito mais difícil de manter uma relação. Porque é isso, são os problemas, são a convivência. É difícil você continuar a comunicação, você perdoar. Então eu acho que é muito sobre isso também, sabe? Sobre construir laços duradouros. E é isso, amiga, que venham muitos mais. Com certeza, a vida inteira. Agora, amiga, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre o filme, sobre a ideia criativa dele, para depois a gente abrir para umas 2, 3 perguntas do público. Vamos nessa? Tá, vamos lá. Explicar, né, que o Judão disse que é uma bagunça. Mas esse filme, ele veio de uma reflexão onde eu via todas as pessoas ao meu redor, inclusive eu também, né, eu não me tiro disso, vivendo o caos o tempo todo na sua vida, seja no trabalho, seja no ciclo social, enfim, em todos os lugares. Você vai ir na padaria, você tá à mercê de viver uma coisa muito louca, e é um ciclo que não sai da nossa vida. E eu vejo também muitas pessoas se enfiando cada vez mais, digamos assim. Pessoas que não sabem o que está acontecendo e não sabem como sair também. E eu também já vivi muito nessas situações. E eu consegui perceber isso. Eu falei, cara, eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre o caos que está ao nosso redor, né? O caos que nos rodeia. Mas tem um izinho ali, entre parênteses, no meio, que a gente também faz o caos rodear. Nós também fazemos parte desse ciclo, nós também fazemos parte desse processo. Então é o caos que nos rodeia, porque estamos aqui, não temos culpa de sermos quem somos, nascemos onde nascemos e ter a vida que temos. Mas a gente também faz parte disso, né? E aí eu falei, cara, eu quero fazer. E aí, na minha concepção, tudo veio como o ciclo, né, do caos, ele veio como as fases de um luto. Você sente, você aceita, você não sei o que. E aí eu coloquei como as fases do caos, né? Você tá ali de boa, as coisas estão acontecendo ao seu redor, do nada um bichinho te pica, e aí você começa a sentir algumas coisas, e começa os pensamentos ficarem mais conturbados, e aquela vontade, e é quando você vê, você já está dentro demais de você mesmo, dentro das suas paranoias, dentro das suas coisas, e você não vê
por onde sair, porque é você, né? O que você vai fazer? E aí tem um momento de euforia, né? Que é o surto, né? As pessoas, o surto, você se vê ali numa condição que você fica, cara, como que eu cheguei aqui? Por que eu tô passando por isso? Eu não sou uma pessoa tão boa. E aí você sente raiva, você quer destruir as coisas, né? O ser humano, ele tem um impulso de destruição. E aí você quer ver tudo pegar fogo, você quer ver o circo pegar fogo, você não tá nem aí. É quando você vai escaralhar mesmo, sabe, gente, por outras palavras. Se eu tiver que sair, eu saio. Se eu tivesse que virar à noite, eu viro. Se eu tiver que fazer tal coisa, eu faço. Eu tô sentindo esse sentimento e parece que não tem nada no mundo que vai me fazer sossegar, ficar tranquilo, em paz consigo mesmo. E aí que vem o estado de mania, né? Que você já não liga muito pro que tá acontecendo, você fala isso assim, aceitei, tô aqui, o caos me consumiu, eu faço parte disso, mas independente de tudo, quero curtir um pouco, quero ver meus amigos, quero curtir a vida, sei lá, sentar na mesa de bar, conversar, entender também o processo das outras pessoas, entender o meu próprio processo através disso. E aí é um ciclo que vai girando, porque você não necessariamente saiu daquilo, né? Você só renovou suas energias, porque é assim que a gente sobrevive. A gente tem que se renovar, a gente tem que se reinventar, porque não tem muito o que fazer, né? A gente tem que fazer sempre um jogo de cintura. E aí veio muito dessa reflexão que eu tive há 2 anos atrás, de ver as coisas acontecendo ao meu redor e falar, é isso, vamos lá, vamos embora. E fazer arte também, fazer arte independente, ter um trampo, e outras demandas pessoais também, profissionais, é muito caótico, né? Você fazer arte independente, você tá ali trabalhando, aí depois você tem que ter evento para fazer, aí você não dorme, você já vai direto pro trabalho no dia seguinte. Quantos de vocês já foram para evento e depois no dia seguinte tiveram que trabalhar e dar a cara a tapa? Ou tá cuidando de filho, ou tem processos ali com a sua família que você tem que dar uma atenção, mas ao mesmo tempo tá acontecendo muita coisa. Então a gente vive isso, né? Tipo, a arte independente é isso, não dá muito para fugir. Desde que eu entrei na arte independente, na minha vida, virou um caso. E é muito sobre isso, e eu acho muito louco também falar sobre o caos, né? E foi uma reflexão que eu tive com o Narcos essa última semana do evento, porque eu senti de coração, quando você fala sobre o caos, ele se manifesta mais ainda na sua vida. E aí eu me vi em um momento assim, chegando próximo do evento, eu olhava a equipe e eu, caraca, tá todo mundo passando por morrajada. E eu também. E a gente tá aqui fazendo a parada acontecer ainda, virando a noite, trabalhando, editando foto, fazendo isso, fazendo aquilo, confirmando. Os corujão na casa do Judão. Primeiramente, você pisa na casa dele para fazer um corujão virar a noite trabalhando, ele começa a comer seu cérebro. Aí você vem do trabalho, você já tá cansado, aí ele começa a comer, você já fica assim. Aí tem uma hora que você já não tá mais entendendo o que tá acontecendo. É babado. E aí eu para participar comigo, porque eu confio muito no trampo, são pessoas que são referência para mim. Eu tenho as minhas referências, as pessoas que estão ao meu redor, elas me inspiram pra caramba a continuar, a fazer acontecer, e é uma honra poder trabalhar com essas pessoas, é uma honra todo mundo que esteve lá, a galera, os tiozinhos das barraquinhas que também foram super abertos, a gente tá lá fazendo uma coisa totalmente diferente da realidade deles. E o segundo editorial, inclusive, o segundo editorial que é o mais, como eu posso dizer, como que é a vibe do segundo editorial? Mais bruxinha, assim, sabe? Tava tocando mó forró atrás, assim, o tiozinho tomando uma breja e conversando com a gente. O que é isso que vocês estão fazendo? Mas vai sair aonde esse filme? A gente tá fazendo, né? Se sair é bênção. Inclusive, o do segundo editorial, ele era um cantor, ele era lá de Pernambuco e ele tinha uma música que se chamava Vira-Lata. É mesmo! Nossa, verdade, é brincar. Muito legal. Verdade, né? Essa eu também não lembro. Mas é isso, é que eu não lembro mais o nome do Digo, porque faz 2 anos. Mas ele tem uma música, se eu lembrar, eu posso testar. Procurar lá depois.
Essas roupas, inclusive, que estão aqui atrás, são 2 peças do editorial, para vocês verem mais de perto, apreciar. Muito chique. E aí, os desafios agora, né? Porque teve muitos. Aí vem os desafios, né? Que tudo agora é tudo só coisas lúdicas, cabeça, reflexões. Mas aí, costurar, fazer as coisas, eu ainda, 2 anos atrás, eu ainda estava fazendo núcleo de moda, eu estava aprendendo a costurar. Então, fazer todas as roupas, os quadros editoriais e fazer a direção criativa. Eu não sabia o que era cinema, nunca tinha feito um filme. A Ashley estava fazendo Criar na época, ela tinha alguns conhecimentos, ela tentou me passar algumas coisas, mas eu não fazia ideia do que eu estava fazendo, eu só tinha um impulso, quero fazer, chamei a galera, vamos que vamos. O dinheiro, né? Porque você precisa alimentar a sua equipe, você precisa transformar a parada numa coisa confortável, você precisa de dinheiro para as roupas. Essas peças são todas de tecidos reaproveitados. Mas se eu tivesse que comprar os tecidos também, eu teria que gastar mais dinheiro ainda, tá ligado? E é bom falar disso porque as pessoas precisam entender que as coisas têm custo, né? Não é só você chamar a galera e fazer. Equipamento que a gente teve que alugar lá no Criar. Que mais? Aí teve que arrumar lugar. E aí a gente foi andando do lugar até o editorial, dos 2, porque eram na mesma rua. Então a gente foi de manhã, se reuniu, tomou café, se organizou, desceu, fez um editorial, subiu de novo, almoçou, eu me arrumei para o segundo editorial, a gente desceu de novo a rua e fez o segundo editorial. E eram uns 10 minutos andando. Aí você imagina, né? Eu toda montada. Na final de semana. Na fim de semana, gente, não é fim de semana. Foi nessa rua aqui, gente, na frente da fábrica. Você desce aqui, em frente à fábrica, tem uma ladeira descendo. Foi no final dessa rua, os 2 É fim de semana, pô. Essa não é fim de semana. Meu bem. Eu acho que também é sobre refletir que você não precisa ir pra longe. Exatamente. Não precisa ir pra longe pra fazer a magia acontecer. Eu acho que isso também é muito importante. E eu escolhi a rua, essa primeira rua, que não é a fim de semana, justamente porque é uma rua que eu passava voltando do núcleo de moda toda terça e quinta. E era uma rua extremamente movimentada, você passava lá 10, 11 horas da noite, mano, era moto passando, era criança brincando, as barraquinhas de comida lá tudo aberta, o pau torando, cachorro na rua correndo, ônibus, carro, não sei o que, porra, você não tem calçada, aí você tem que desviar, assim, tipo, é uma rua muito caótica. Eu falei, gente... É o caos que te rodeia. Fim de semana, mano. E a barraquinha de fruta também, e eu gosto, eu sei, eu tenho uma visão maximalista, né? Eu gosto de muitas informações. Aquela barraquinha de fruta, toda vez que eu passava na frente, eu ficava assim, ó, babando. E do segundo editorial, que é um monte de coisa, assim, é uma lojinha super aleatória com tudo que vocês puderem imaginar na cabeça de vocês. Eu falei, cenários perfeitos, num lugar caótico, lojas caóticas, eu tô jogada no caos. Vamos que vamos. E perto de casa. E perto de casa. Pokémon eu escolhi você. Hã? Pokémon eu escolhi você. Pois é. E o segundo, amiga, da segunda diária, pra gente abrir pras perguntas. E a segunda diária também teve os mesmos desafios, né? Uber da equipe, alimentação. Aí eram diárias que eram um pouco mais longe de casa, então a gente não ia ter um lugar de suporte. Aí o nosso lugar de suporte basicamente foi o bar, né? Que a gente fez o quarto editorial. Foi lá que eu me troquei, se eu não me engano. Faz 2 anos. Faz 2 anos. E porque tem o primeiro ato, que é na barraquinha de frutas, né? Tem o segundo, que é na loja de tudo, e tem o terceiro, que foi no Ferro Velho, que eu acho que foi o mais triste pra Thaís. Gente, no terceiro editorial, realmente eu tava de saco cheio, eu tava muito estressada nesse dia. Tinha menstruado, tava morrendo de cólica, tava super frio, minha roupa era curta, tava chovendo. Nossa, todas as coisas que você... Aí a roupa, o meu figurino, eu tinha trago aqui por fábricas. Ai, gente, vou contar. Eu tinha trago aqui por fábricas pra poder acertar algumas coisas. Eu esqueci no fábricas o meu figurino. E era numa segunda-feira, o fábricas estava fechado. Eu tive que fazer outro figurino do zero. Eu cortei de manhã a roupa, costurei que nem uma maluca, fui fazer. Ainda cheguei atrasada no editorial. Cheguei uns 40 minutos atrasada do horário que a gente tinha marcado. Mas é isso, né? Deu certo, mas enfim, desafios que acontecem, porque somos pessoas reais, as coisas acontecem e a gente tem que dar um jeito. E o importante é dar um jeito. Acho que eu sou muito boa em dar jeito nas coisas quando elas saem do controle.
E aí eu chamei os meus amigos para participar, foi quando eu consegui colocar minha irmã para atuar comigo. E a gente no bar bebendo cerveja, né? Eu falei, ai irmã, vamos lá. Meus amigos, o Dani, que apareceu no filme, te amo, Dani. E é isso, pensar nisso, né? Que as pessoas precisam estar alimentadas, confortáveis, elas não podem se cansar tanto. Você não pode ficar abusando da boa vontade das pessoas, você tem que manter a sua equipe confortável, isso custa, e às vezes custa a sua folga, seu descanso, de você ter que trabalhar pra caramba. Então, desafios tem muitos desafios mesmo. Eu acho que existem mais desafios do que qualquer outra coisa. Mas é muito satisfatório você poder criar e ver uma criação sua tomar forma e ver a parada realmente acontecer. Eu acho que isso paga qualquer desafio que você passa ali na hora. E também aprender com seus amigos, né? Porque quanto mais vocês se lascam pra fazer a parada, mais vocês aprendem. Tipo o Narco falando que aprendeu a mexer no Premiere. Até eu aprendi a mexer um pouco no Premiere, gente, nem a minha área. Vamos lá? Então, são coisas que você vai aprendendo, são coisas que dão errado, que você fala, pô, no próximo eu faço melhor. E é isso, é um processo, é um aprendizado. E eu espero que vocês tenham curtido bastante nosso delírio, nossa loucura. Por conta do nosso cronograma, vamos ter que cortar a parte das perguntas. Mas aí, quem quiser chegar, a Tássia vai estar aí até provavelmente depois das 9 horas. Então você chega nela e pergunta se vocês querem saber. Ou se você tiver alguma dúvida específica com alguém da equipe, também chega. Muito obrigada por ter assistido. Esse filme é O Caos que Nos Rodeia. Por enquanto, ele ainda é uma exclusividade. A gente vai estar rodando com eles em lugares específicos. Então, é isso. Acompanhe as próximas programações e tamo junto. Mas a gente vai disponibilizar a trilha sonora no streaming. Sim, com certeza. E se vocês quiserem usar para fazer algum projeto, gente, fiquem à vontade, tá? Nossa arte também é a arte de vocês. E uma última coisa que eu queria falar é que hoje eu queria muito ganhar flores. Eu tava sonhando em ganhar